Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, todos os teus empreendimentos, sonhos, visões e, sobretudo, tua vida com Deus. Mais uma vez chegamos até você com o Profetizando o Reino. Um programa diferente para fazer diferença em sua vida. E hoje vamos compartilhar um pouco da palavra viva, um pouco mais deste pão que desceu do céu. Eu quero que você, se possível, pegue a sua Bíblia e confira comigo o que Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, onde está escrito: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que o Senhor se digne abençoar a sua santa palavra em nossos corações. Jesus está tratando aqui da questão do pão como o alimento básico para a sustentação da própria vida do ser humano. Numa outra ocasião, quando tentado no deserto por Satanás, Jesus, jejuando 40 dias e 40 noites, foi interpelado pelo arqui-inimigo de nossas almas, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E o Senhor respondeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amados irmãos e amigos, nós podemos perceber que hoje, mais do que nunca, há uma fome de pão, não do pão natural. Há uma fome de pão, não do pão que mata, a fome material. Ainda que assim, alguns países sofram esta carência. Mas a maior fome, a maior necessidade que eu percebo hoje em toda a face da terra, inclusive no seio da própria igreja, é o partilhamento do pão que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha que expressão mais chocante esta do Divino Mestre. Por quê? O que ele está dizendo? Se você quer ter vida espiritual, se eu e você queremos ter vida eterna, vida plena, vida sustentável, usando uma expressão muito comum hoje nos meios de comunicação, nós precisamos descobrir o pão da vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que em toda a história da humanidade pode dizer: eu sou o pão da vida. Se alguém comer o pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ah, o ser humano está cansado de comer pão que não alimenta a alma e o espírito. Há muitas coisas que o ser humano busca como substitutivos do verdadeiro pão, como sejam ideologias, filosofias, religiões, ritos, sistemas, penitências e tantas outras coisas que na verdade não matam a fome, nem dessedentam o sedento. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim, para você, neste momento: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, ele está dizendo que se nós queremos ser alimentados no nosso espírito, temos que nos alimentar dele, que é o pão que desceu do céu. Jesus, ainda aqui nesse mesmo texto, no debate com os fariseus religiosos dos seus dias, ele debateu a questão do pão que desceu lá no deserto. O maná,
que foi dada à igreja peregrina, à congregação passeante no deserto por 40 anos, porque estavam famintos e sedentos. E o Senhor fez chover pão do céu, maná para eles, comida do deserto. Maná é comida do deserto. Se você está comendo maná, isto quer dizer que você está atravessando desertos. Mas aquele povo estava olhando para trás, queria comer as carnes gordas, os alhos, os pepinos do Egito. Porque, apesar de fisicamente terem saído do Egito, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, ainda estavam ligados nas suas memórias àquilo que eles julgavam ser bom para eles, daquela terra de cativeiro, de subjugação, de exploração. Há muitos cristãos hoje caminhando no deserto, mesmo comendo maná, ou seja, o pão que cai do céu, também chamado de pão dos anjos no livro de Salmos, mas ainda continuam desejando as iguarias do Egito, ainda continuam pensando em voltar para trás, para a vida velha, para o velho mundo, para o velho sistema de cativeiro, de escravidão, de exploração, porque de alguma forma comeram algumas carnes gordas, alguns alhos, alguns pepinos, alguns temperos que satisfizeram o seu paladar natural, mas não mataram a sua fome espiritual. Eu quero te dizer, mais do que nunca, meu caro irmão e amigo que está sintonizando o programa Profetizando o Reino, mais do que pão do deserto, ou seja, maná, Deus preparou um pão melhor para mim e para você, o pão vivo que desceu do céu. Jesus assim disse aos religiosos dos seus dias: os seus pais comeram maná do deserto e morreram, mas se alguém comer do pão que eu lhe der, não morrerá eternamente. Olha, há um poder de vida, há um poder de ressurreição, há um conteúdo de eternidade no pão vivo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eu e você não nos alimentamos de pão bolorento, pão velho. O que representa isto? Filosofias, diversões, religião, sistemas, penitências, ideologias que distraem a nossa alma, mas que não dessetentam a nossa sede e nem matam a nossa fome. Somente o pão vivo que desceu do céu, a palavra viva do reino, é capaz de saciar plenamente a nossa fome, de matar totalmente a nossa sede. E Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. É preciso ir à padaria do reino de Deus. Inicialmente, quando você sai do velho sistema chamado na Bíblia tipologicamente Egito, você na travessia do deserto precisa ir à padaria Maná. Lá em Êxodo 16, 4 e 20 diz que o maná caía todos os dias pela madrugada, de segunda a sexta-feira, de domingo a sexta-feira. O povo precisava ir ao campo pela madrugada, recolher o pão de cada dia. No Pai Nosso, Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim era o maná. Era proibido, vedado, recolher maná para mais de um dia. Por quê? Nós temos que nos alimentar espiritualmente, não uma vez por semana. Tem gente que vai ao culto dominical uma vez por semana, uma vez por quinzena, ou de mês em mês. Olha, se você se alimentar materialmente uma vez por mês, uma vez por semana, você adoece e pode até morrer. Por que então você pensa que sobreviverá se alimentando espiritualmente apenas uma vez por semana? Aí se explica a deficiência, a limitação, a vertigem que acomete o coração de tantos cristãos.
que não estão indo madrugada fora, como primeira coisa de cada dia, colher o maná na padaria do reino de Deus. Alguns pensaram em pegar o maná e acumular para mais de um dia, na contramão da ordem divina. E a Bíblia declara que aquele maná recolhido para mais de um dia, exceto no sábado, bichava, apodrecia. Meu amado irmão e amigo, eu quero te dizer, se você quer se alimentar espiritualmente, tem que colher o pão de cada dia. Para isso Deus nos deu a sua palavra. Aqui está a padaria Maná. Aqui você encontra alimento e abundância. Aqui está a dispensa de Deus para alimentar a sua alma, fortalecer o seu espírito e conduzi-lo a um pão melhor. Eu quero te dizer que na nossa caminhada não temos que viver eternamente no deserto, porque o Senhor nos chamou para irmos a Canaã, que é a terra da promessa. E quando conseguimos ultrapassar as fronteiras do Jordão e pisar na terra prometida, então a nossa dieta muda. Sabe por quê? Porque naquela terra não cai mais maná. Quando entramos em Canaã, cessou o tempo do maná. As carnes gordas, pepinos e alhos do Egito também ali não entram. Naquela mesa só existe um cardápio. É terra que mana leite e mel. Prepare-se para se alimentar agora de um alimento fino, substancial, vitamínico, abundante e fortalecedor. Nós precisamos entender que Deus tem preparado para nós, além do pão dos anjos, Ele tem o pão nosso de cada dia, como está na oração do Pai Nosso, que podemos extrair desta palavra. Mas esta mesma palavra, que é pão do céu, que é pão da padaria Maná, ela também é aquele pão da terra prometida. Ela é aquele leite, aquele mel que nós precisamos, comida fina para o nosso espírito, no nosso andar com Deus. Nós precisamos para o nosso alimento diário apenas de 3 pães. Apenas 3 pães. Por isso Jesus nos conta uma parábola, e esta parábola está em Lucas 11. Lucas 11 nos fala de um homem que recebeu um visitante em sua casa, altas horas da noite, e não tinha nenhum pão na sua despensa. Que tristeza receber hóspedes em casa sem ter pão na despensa. Mas ele sabia de um vizinho que tinha pão armazenado na sua despensa. E bateu a porta dele insistentemente, o acordou e disse: olha, eu tenho visita em minha casa, eu tenho hóspede em minha casa, e eu não tenho nada para lhe dar. Dá-me 3 pães. E assim foi. E deu para ele, levou consigo 3 pães. Os 3 pães tipologicamente representam os pães que precisamos para a nossa subsistência. O primeiro é o pão do corpo, o pão material. Se esse corpo não é alimentado de forma consistente, perdemos as forças, perdemos a vida, perdemos a saúde, perdemos a possibilidade de qualquer realização na vida. O segundo pão é o pão da alma, é o pão intelectual. De que você está alimentando o seu intelecto? Onde é que você está comendo? As ideias que você tem, você extraiu de onde? Se as fontes não são puras, se o pão não é bem construído, bem elaborado, bem edificado, você vai contaminar-se. E ao invés de alimentar-se, você vai adoecer. E finalmente nós temos o terceiro pão, que é o pão do Espírito, que emana da revelação de Deus em Cristo e na sua palavra escrita. Só precisamos de 3 pães. Você está se alimentando? Lá em Provérbios 8:34 está dito que Deus tem uma mesa preparada na casa do Pai. Deus já preparou um banquete na casa do Pai para aqueles que são seus filhos. Lembre-se
Meu amado irmão e amigo ouvinte, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Nós não precisamos ficar só com informação da palavra, porque quando lemos a palavra, estudamos a palavra, comemos a palavra apenas com nossa mente natural, o nosso intelecto, ele recebe informação. Informação não é suficiente para nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos que esta palavra seja também armazenada no nosso coração. Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O coração é a fonte da inspiração, é o lugar do afeto, do amor. Nós precisamos aprender a amar a palavra, amar ao Senhor, amar os seus ensinos e a sua lei. Finalmente, em João 14 está dito que há um pão que desceu do céu, que é Jesus, que alcança não somente o coração, mas o nosso espírito. E aqui nós temos o mistério da encarnação. Quando o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Entre no nível da revelação. Receba a palavra viva e seja fortalecido no espírito. É muito importante você entender que é preciso saciar sua fome na palavra viva de Deus. Em Amós 8:11, para terminar, está dito que haveria um tempo na terra de fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Converta-se hoje ao pão vivo que desceu do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, e seja abençoado, seja alimentado, seja fortalecido, seja reanimado e habilitado para cumprir a sua missão no reino de Deus durante a sua jornada terrestre. Que Deus o abençoe. Curve a sua fronte e oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus o abençoe, juntamente com os seus, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém.